para o desejo efetivo e eficaz, né? Para que haja uma forma mais eficaz do emprego da força psíquica, a alucinação precisa ser detida e, se o organismo fica alucinando indefinidamente, ele pode ser conduzido à morte, né? Porque a satisfação, de acordo com as exigências da vida, não irá acontecer. Então, existe um impedimento vital para que o organismo fique alucinando indefinidamente. O que vai deter essa regressão? O que Freud propõe como inibição da regressão? Vai ser justamente a atividade de pensamento. É o pensar que entra nessa operação, aliado às exigências da vida, para não permitir que o cara fique alucinando indefinidamente. Bastante importante. O pensamento nada mais é do que um substituto da atividade alucinatória. Toda a atividade de pensamento que é tecida, desde a imagem mnêmica até o estabelecimento de unidade perceptiva a partir do mundo exterior, né, porque o pensamento entra para fazer um diálogo desse organismo com o mundo exterior, né, para procurar a identidade perceptiva a partir do mundo exterior, é uma maneira, então, mais indireta de realizar o desejo, né? Em espanhol era rodeio, em português era contorno. Enfim, uma maneira mais indireta de realizar o desejo. Mas eu acho esse ponto fundamental para a gente entender o aparelho psíquico freudiano. Tanto a alucinação quanto o pensamento visam a realização do desejo direta, e o segundo por um rodeio, um contorno, um percurso mais indireto, considerado mais eficaz do ponto de vista das exigências da vida. Nem sei se do ponto de vista do próprio sujeito, mas, com certeza, do ponto de vista das exigências da vida, ele é considerado mais eficaz a atividade do pensar, né? O pensar em Freud não se distancia em nada, então, do alucinar. Não tem diferença de qualidade alguma entre alucinar e pensar. O pensar é uma mera substituição do alucinar, porque o pensar passa a operar essa possibilidade de que a satisfação possa ser adiada, de que a satisfação não seja tão imediata. Esse é o argumento que Freud retoma em 1911, no texto sobre os dois princípios de formulação do funcionamento psíquico, onde ele fala: o pensar é acionado para que possa haver um adiamento da satisfação, né? Que é justamente a possibilidade de o sujeito tem ali a alucinação, ele vive um certo desapontamento dessa alucinação e o pensar entra em jogo, então, para dizer: não, olha, você não vai ter, né, você está frustrado com essa descarga imediata, essa descarga de agora não trouxe a satisfação esperada, mas é possível adiar a satisfação. Então, em 1911, quem vai fazer isso é o princípio da realidade, que dialoga, então, com a imediatez da alucinação do princípio do prazer, né? Espera um pouco, você pode adiar a satisfação, adia pensando, né? Você pensa e adia. Satisfação, existe uma possibilidade de obter uma satisfação mais de acordo, numa certa negociação com a realidade, com o mundo exterior. Eu procurei até aqui desenvolver o modo como Freud descreve, no capítulo 7, então, a ideia de realização do desejo. Sobre essa concepção do desejo em Freud, Monique Davy-Menard faz uma leitura bem criteriosa e bastante interessante. Ela vai mostrar como que, na teoria freudiana, a linguagem do desejo tem estrita relação com a linguagem da pulsão. Pulsão e desejo em Freud estão muito próximos, e a gente pôde ver aqui por quê? Justamente porque o desejo é descrito
completamente a partir da vivência de satisfação. E a finalidade da pulsão também é satisfação. Então, desejo tem uma estreita relação. Isso é importante, quer dizer, quando Freud coloca na frente da cena da realização do desejo a alucinação, ele está dando toda a importância a esse caráter de imagem no sonho. Né? Ele vai caracterizar a figuração como material expressivo para mostrar, então, a possibilidade do desejo. Para ela, para Monique Davy-Menard, o sonhar em Freud é mais da ordem do viver do que de representar pensamentos, e por isso Freud pode chegar àquela fórmula famosa, né, que o sonho é a via real do desejo. Para Davy-Menard, quando Freud coloca desejo e alucinação como termos contíguos, ele considera uma efetividade para a satisfação. Ela vai mostrar, então, como o desejo é bastante diferente da ênfase que o Lacan deu à ideia de um desejo insatisfeito ou de um desejo como falta. A satisfação em Freud ela tem efetividade, ainda que seja parcial, transitória, frustrante, ainda que não seja contínua, ela tem uma efetividade. Ela enfim, ela discrimina essa diferença entre os dois autores em relação à ideia da insatisfação do desejo. Outro aspecto levantado pela autora é que a realização do desejo em Freud, né, a possibilidade dessa realização, ela indica não somente que o desejo exatamente seja realizado, que o desejo exatamente seja satisfeito, apesar dela ter acabado de falar que existe essa satisfação, mesmo que transitória e descontínua, é importante também que essa não é a única ideia que o termo realização do desejo envolve, né? Que o desejo seja realizado, mas também o que está apontado por Freud no capítulo 7 é que o desejo seja colocado para trabalhar. A função do sonho é também pôr o desejo em operação na hora do sono, desejo em operação no psiquismo. O termo figuração, então, vai ser bastante expressivo, porque a palavra alemã Darstellung vai envolver a ideia de uma apresentação, de uma presentificação do desejo e não a sua representação. A figuração vai possibilitar o que ela chama, entre aspas, de uma quase presença, uma posição que é a de um, entre aspas, colocar o desejo aqui. Ela faz uma explicação, enfim, da palavra Darstellung, aquelas coisas de alemão que corta, o da é aqui, o Stellung é não sei o quê, mas não importa. A questão é colocar aqui. Né? Essa seria a função do sonho e do movimento alucinatório no psiquismo humano, colocar o desejo aqui em presença para nós. Não somente buscar a realização do desejo, mas buscar a sua atualização em um movimento mais amplo do que a realização, mas buscar a atualização nesse movimento que é o de colocar o desejo em marcha, aqui, de novo, em presença e no tempo presente. É isso que eu queria.